Hi everyone and welcome back. We are joined again by Olá a todos e bem-vindos de volta. Estamos novamente com o Coronel Jacques Bode, ex-membro do Serviço de Inteligência Estratégica da Suíça, para esclarecer o que está acontecendo na política europeia, especialmente nas relações da Europa com a Rússia e os Estados Unidos. Então, seja bem-vindo de volta. É sempre um prazer conversar com você. Muito obrigado por me receber novamente no seu programa. Obrigado. Então, achei que um ótimo ponto de partida seria como você vê a avaliação do Ocidente sobre Putin e a Rússia. Porque, novamente, seu histórico como coronel vem dos serviços de inteligência. Todo seu objetivo é entender o oponente ou o outro lado. No entanto, nossos jornalistas parecem sempre ter um grande talento para saber exatamente o que Putin está pensando e sentindo. Mas no mundo real, não vemos de fato tanta compreensão da posição russa. Eu queria saber, o que você acha que o Ocidente não entende sobre o presidente Putin e a Rússia? Sim, você está absolutamente certo em apontar esse problema. Em primeiro lugar, quando falamos de inteligência, como você bem disse, eu sou da área de inteligência estratégica, e a inteligência estratégica basicamente auxilia os tomadores de decisão política, ou seja, o governo a tomar decisões. Sempre considerei que em países democráticos definidos pelo Estado de Direito, a inteligência estratégica é uma ferramenta do Estado de Direito, porque deve evitar que as decisões sejam tomadas com base em intuição, impressões ou questões individuais. O objetivo da inteligência estratégica é trazer fatos para o tomador de decisão, para que as decisões sejam baseadas em elementos objetivos e não em coisas fictícias. E o que vimos nos últimos, eu diria quase nos últimos 18 anos, porque acho que houve uma mudança em 2007, após o famoso discurso de Vladimir Putin na Conferência de Segurança de Munique. Você deve se lembrar, uma conferência de segurança. Aquilo de fato foi um ponto de virada na forma como a Rússia era percebida. Podemos ver que antes de 2007, basicamente havia boas relações entre o Oriente e o Ocidente. E a imagem de Putin na mídia não era tão ruim. Na verdade, era até bastante positiva. E tudo mudou então. Olhando para isso de uma perspectiva de inteligência estratégica, eu diria que há algo errado nos aparatos de inteligência estratégica na Europa, especialmente. Mas não só lá. Porque como é que os governos podem, de repente, ter uma visão diferente da Rússia se a avaliação é baseada em fatos? A questão é um pouco diferente se você olhar para a imprensa. Embora o quadro apresentado pela imprensa hoje seja o mesmo que os serviços de inteligência estratégica apresentam. A imprensa, de fato, propaga informações. Ela propaga em favor de certos grupos de interesse. Pode ser imprensa de direita, de esquerda e assim por diante. Portanto, você pode entender que a imprensa pode fornecer uma visão diferente, mais intuitiva, menos baseada em fatos, sobre a Rússia, no nosso caso. A questão é que o que temos visto é que a imprensa, que costumava ter opiniões e visões diferentes sobre as coisas, de repente, quando se trata da Rússia, todos têm a mesma visão. Então, você tinha dentro da própria imprensa um alinhamento contra a Rússia. E além disso, havia esse alinhamento dos serviços de inteligência estratégica com a imprensa em relação à Rússia. Um bom exemplo disso é o que o chefe do Estado-Maior francês, o equivalente ao chefe do Estado-Maior Conjunto nos Estados Unidos, General Burkhard, que recentemente fez um discurso dizendo que a Rússia, nos próximos 5 anos, será a ameaça mais significativa para a Europa, e que a Rússia tem um interesse específico na França e quer mirar a França. Aqui, quando ouço isso, como ex-oficial de inteligência estratégica, eu me pergunto, mas de onde ele tira essa informação?
Você sabe, inteligência estratégica, ao contrário de acadêmicos que podem desenvolver opções e até fantasiar sobre certas coisas. Ainda que possamos supor que um acadêmico ou estudioso possa ter uma avaliação esclarecida, eles ainda podem estar apenas fazendo suposições sobre o futuro. Na inteligência estratégica, isso não acontece. É por isso que a inteligência estratégica baseia suas avaliações em fatos. Pode ser informação obtida por inteligência eletrônica, inteligência de sinais, inteligência por satélite e assim por diante. A avaliação da inteligência estratégica é baseada em indícios, não é fantasia, não é percepção, não é adivinhação, é baseada em indícios. Temos uma indicação de que os russos estão preparados para isso e que têm essa intenção. Reunimos documentos e assim por diante. Então, o que vimos recentemente na Europa é algo que vai muito além da análise de inteligência propriamente dita. É fantasia. Não é nada além de fantasia. E isso é algo extremamente preocupante. Não apenas em relação à situação com a Rússia, mas é preocupante em relação ao funcionamento do governo como um todo. Você sabe, o século do iluminismo que tivemos nos séculos 17 e 18 na Europa foi justamente sobre ter uma governança baseada em fatos, baseada em análise, análise estatística, análise científica, análise política das coisas, e não mais baseada no que se tinha, especialmente na França. And no longer based on what you had, especially in France, the king was inspired by God. Veja, o rei era inspirado por Deus, e portanto as decisões eram inspiradas por Deus. Por isso não se podia discutir isso, porque discutir uma decisão era questionar Deus. E foi isso que o iluminismo trouxe, de fato, uma racionalidade na tomada de decisões. Se você lê todos os escritores, especialmente os franceses, como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot e outros, todos esses escritores e filósofos trouxeram essa ideia de que a tomada de decisões, a gestão pública, a governança política, deve ser baseada nas realidades e nas necessidades do povo, e não mais em realidades fictícias e inspiração divina e coisas desse tipo, que no final das contas beneficiam apenas uma minoria. Então, hoje o que estamos vendo é um retorno àqueles tempos em que as decisões eram baseadas em nada. E isso, como eu disse, para mim, é uma preocupação quanto à forma como nossas democracias e nossos estados funcionam. Novamente, o Estado de Direito, como o nome diz, significa que a governança é baseada em regras estritas, ou seja, a lei, mas não só isso, também a estrutura de governança e tudo mais. Enfim, talvez não seja o momento de discutir isso hoje. De qualquer forma, vimos essa mudança fundamental na abordagem da tomada de decisões e na avaliação de situações. E o problema é que hoje tudo, quando você lê a mídia, pode ver que tudo é direcionado quase não apenas ao sistema. Porque, durante a Guerra Fria, e eu estava na inteligência durante a Guerra Fria, nós lutávamos ou combatíamos contra um sistema. Nós não queríamos que nossos países se tornassem comunistas. Isso foi certo? Foi errado? Provavelmente estávamos superestimando a disposição dos soviéticos de atacar a Europa. Mas isso é irrelevante neste momento para o propósito desta discussão. De qualquer forma, era contra isso que estávamos lutando. Estávamos lutando contra um sistema. Não estávamos lutando contra indivíduos. Hoje, estamos lutando contra indivíduos. E isso vai muito além do Putin, porque tudo o que você ouve sobre a guerra na Ucrânia, tudo que dá errado, ou é avaliado como errado, na Ucrânia, por exemplo, ou na Rússia, é automaticamente direcionado ao Putin. Putin errou. Putin cometeu esse erro. Putin fez aquilo. E como consequência, todos aqueles que têm um discurso semelhante ao de Vladimir Putin também são considerados inimigos. E isso se aplica ao povo russo também. Aqueles que apoiam Putin são considerados inimigos. E é por isso que as sanções, por exemplo, não são direcionadas ao próprio Vladimir Putin. Provavelmente algumas são, mas a maioria das sanções é direcionada à população russa. E essa era a ideia quando a Operação Militar Especial começou em fevereiro de 2022.
Toda a ideia era fazer a Rússia colapsar. The whole idea was to make Russia to collapse, and to make Russia collapsing, the idea was to... E para fazer a Rússia colapsar, a ideia era desestabilizar a sociedade e, portanto, criar uma narrativa que mirasse não apenas a liderança da Rússia, mas também a população russa, a fim de gerar algum tipo de descontentamento dentro da população russa e, assim, desestabilizar todo o sistema, eventualmente, se possível, provocar levantes e coisas do tipo. Essa era a ideia. E, novamente, não é algo que estou inventando. Você pode ouvir o que o ministro da Economia da França disse no início de março de 2022. É possível encontrar o discurso dele na Rádio Europe 1, na França, e ele disse exatamente o que acabei de dizer. Toda a ideia é fazer a Rússia colapsar e fazer a população russa sofrer. Então, a partir desse ponto, podemos ver que toda a narrativa e toda a percepção sobre a Rússia estavam baseadas nessa ideia, que para fazer a Ucrânia vencer, ou para alcançar uma derrota da Rússia, seria necessário fazer a sociedade russa colapsar. E é por isso que temos 19 pacotes de sanções elaborados pela União Europeia. Essa é toda a ideia. E tudo o que foi dito, ainda é muito interessante que nos últimos anos, especialmente desde 2022, mas isso começou até antes. Desde 2021, você teve uma série de estruturas criadas na Europa Ocidental para gerenciar informações sobre a Rússia. Claro, houve o Centro de Excelência da OTAN para Comunicação Estratégica, que fica na Estônia. Mas existem outros centros que jogam esse jogo para gerenciar informações que vêm da Rússia e informações direcionadas à população europeia. E, na verdade, é gestão de percepção, não é nada além disso. Não é mais informação. E se você lê a mídia, por exemplo, e eu monitoro especialmente a mídia francesa e suíça, as informações que eles fornecem vêm exclusivamente dessas instituições. Quero dizer, das instituições ucranianas, porque existem instituições que filtram as informações que chegam ao Ocidente. Aliás, se você ler a imprensa ucraniana, verá que as informações são um pouco diferentes daquelas que a Ucrânia divulga no Ocidente. Abordei esse ponto em vários dos meus livros, especialmente no último, Guerras Secretas na Ucrânia, porque realmente existe uma estrutura de desinformação que foi criada com o Reino Unido, os Estados Unidos, a OTAN e a Ucrânia. NATO and Ukraine, in order to, and of course with the Baltic states and Poland. E claro, os estados bálticos e a Polônia desempenham um papel nisso. A Alemanha também tem um papel. Existem diferentes países envolvidos, mas essencialmente são o Reino Unido, os Estados Unidos, a Ucrânia e a OTAN. Portanto, as informações fornecidas à imprensa vêm exclusivamente dessas fontes, e não há absolutamente nenhuma outra. Por exemplo, só ontem, houve esse ataque russo a Kiev, em diferentes locais, mas especialmente em Kiev, e houve danos ao prédio da Huawei em Kiev. Bem, then a step to the torti Swiss, it's a small nitum ening us hasi mirala no preng de Huawei. The EU building. But if you read, and again that's why I say sometimes. Mas se você ler, e novamente é por isso que digo que às vezes a imprensa ucraniana tem informações diferentes. Se você ler a mídia ucraniana, verá que a representante da Huawei, uma embaixadora, essa senhora, disse que, na verdade, o prédio europeu foi danificado pela onda de choque produzida por outras explosões em prédios próximos, que foram alvos nas proximidades. Portanto, o prédio da Huawei não foi alvo. E ela disse isso explicitamente na mídia ucraniana. Mas se você ler a mídia da Europa Ocidental, sugere que os russos miraram especificamente no prédio da UE. Então vemos que há uma grande distorção dos fatos que foi feita. E claro, nos meus livros, estudei a questão das baixas, por exemplo, e tudo isso. E é fascinante, porque hoje você tem todas essas informações que vieram à tona sobre esses hackers que conseguiram obter dados do Estado-Maior ucraniano e descobriram que há algo em torno de 1,7 milhão de fatalidades entre mortos e desaparecidos em combate. Enfim, não vamos discutir esses números. Mas em anos anteriores, havia muitas informações fornecidas pelos ucranianos sobre as baixas russas e as fatalidades ucranianas.
E dava para perceber que, na verdade, o que os ucranianos forneciam ao Ocidente era, na verdade, uma projeção das próprias perdas deles. Own losses. And it was simply inverting the figures. And that E foi simplesmente uma inversão dos números. Isso apareceu em algumas declarações feitas por líderes ocidentais, incluindo Ursula von der Leyen, nota bene, porque algumas informações vazaram para a imprensa, mostrando que, na verdade, o número real de perdas ucranianas era muito maior do que o que Zelensky dizia. Isso foi posteriormente corrigido, mas podemos ver que esses vazamentos eram genuínos. Na verdade, era possível perceber que os números fornecidos por esses vazamentos eram os mesmos números oficialmente atribuídos à Rússia. Ou seja, os ucranianos costumavam projetar suas próprias perdas nos números que forneciam sobre os russos. on the figures they provide for the Russians. And I noticed E eu percebi, quando fiz o cálculo, também com base no site da Mediazona, que provavelmente a maioria das pessoas conhece hoje, já que é um veículo de mídia de oposição financiado por um opositor de Vladimir Putin, aliás, o Khodorkovsky, que é fortemente contrário a Vladimir Putin. Ele financia esse site e, junto com a BBC, eles fazem uma avaliação das baixas russas. Quando você vê os números fornecidos por eles, e novamente podemos discutir a metodologia, mas pelo menos eles têm uma, digamos assim, não é apenas inspiração divina. Eles têm uma metodologia. Eles vão e coletam informações em redes sociais e coisas do tipo. De qualquer forma, eles apresentaram números muito mais baixos do que os fornecidos pela liderança ucraniana. E a proporção entre o que a Mediazona está dizendo e o que os ucranianos estão dizendo é de 1:10 ou 1:11. Ou seja, de acordo com a liderança ucraniana, os russos têm 10 vezes mais baixas do que o que a Mediazona afirma. E, na verdade, se você olhar para o 1,7 milhão e comparar com os números fornecidos pela Mediazona, pode ver que, na realidade, temos aqui uma inversão. Os números fornecidos pela Mediazona provavelmente estão corretos ou próximos de um valor razoável para a Rússia. E provavelmente é a verdade. Mas os ucranianos afirmam números de 10 a 11 vezes maiores. E, de fato, você chega a cerca de 1,5 milhão se seguir esse tipo de regra geral. Isso não é científico. São todas estimativas. Precisamos analisar isso com muito cuidado. Mas o que quero dizer é que os números fornecidos pela Ucrânia são aceitos como estão pela mídia ocidental, sem questionamentos. Mesmo que a Mediazona, novamente, uma mídia de oposição, apresente números muito menores. Então vemos que estamos sendo constantemente alimentados com uma narrativa. E por que isso acontece? E isso é muito importante de entender. Para os ucranianos, o que garante a sustentabilidade do apoio ocidental é justamente a narrativa. E vemos que mesmo se você olhar para a situação no terreno e comparar com as declarações dos líderes ucranianos e, claro, dos líderes europeus, verá uma enorme discrepância. Todo o apoio fornecido à Ucrânia é baseado nessa ideia de que a Ucrânia pode vencer, nessa ideia de que a Ucrânia está tendo sucessos e que tudo o que a Rússia faz está fracassando, e assim por diante. Na verdade, é isso que torna esse apoio sustentável, entre aspas, porque se o cidadão europeu soubesse a realidade da situação, provavelmente diria que é inútil continuar apoiando a Ucrânia. To continue supporting Ukraine. Therefore, the narrative has become Portanto, a narrativa se tornou, se usarmos uma terminologia estratégica, quero dizer, aplicando Clausewitz, o centro de gravidade da estratégia ucraniana nesta guerra. O centro de gravidade é o ponto ou elemento do qual tudo depende. Tudo depende disso. Se o centro de gravidade desmorona, todo o resto desmorona. E essa é a definição de centro de gravidade segundo Clausewitz. E é exatamente aí que estamos. Agora, para os russos, e o centro de gravidade deles é a estabilidade da população.
E é por isso que os russos têm dado muita ênfase ao desenvolvimento da sociedade. Não apenas ao complexo militar industrial, mas também à produção civil. Quero dizer, você vê veículos elétricos e coisas assim, para melhorar. E uma pesquisa recente que foi realizada, acho que pelo Centro Levada em Moscou, que é considerado um agente estrangeiro, aliás, porque é parcialmente financiado pelos Estados. De qualquer forma, o Centro Levada identificou que, para muitos russos, acho que mais da metade, eles perceberam uma melhora em sua situação nos últimos anos. Ou seja, os russos fizeram de tudo para garantir que a população russa não sinta a guerra. E isso também explica porque, além de toda a narrativa que tenta desestabilizar ou mostrar uma imagem negativa da Rússia, isso explica porque Zelensky disse quando começou a lançar ataques terroristas na Rússia, e vimos vários exemplos, incluindo a teia de aranha algumas semanas atrás, e assim por diante, a ideia de Zelensky é, e ele disse isso explicitamente, aliás foi na mídia ucraniana, declarado de forma muito enfática. Ele disse, precisamos para os russos sentirem a guerra, porque todo o centro de gravidade para os russos era justamente evitar que os russos sentissem a guerra. E é por isso que vemos que a análise do conflito no Ocidente é conscientemente e deliberadamente falsificada para de fato sustentar a continuidade do apoio à Ucrânia. E tudo tem sido direcionado para isso. Novamente, não apenas a mídia, mas também a literatura política. Por exemplo, no ano passado, pouco antes dos Jogos Olímpicos em Paris, houve uma espécie de epidemia de percevejos em hotéis franceses. Isso foi noticiado e destacado pela mídia. Mas o que o governo disse? Disseram que foi causado pelos russos. Os russos trouxeram os percevejos. Então vemos que tudo é feito para criar uma narrativa desfavorável aos russos. Mas isso não é a única coisa. Acho que também existem outros aspectos que têm um impacto mais sutil. Por exemplo, isso afeta não apenas o establishment ocidental, mas também aqueles que são críticos do establishment europeu e até mesmo aqueles que apoiam a Rússia. E se você prestar atenção, poucas pessoas realmente entendem por que os russos atacaram em fevereiro de 2022. E mesmo, quero dizer, não quero citar nomes aqui, porque há pessoas brilhantes que são extremamente bem informadas. Mas ao sempre colocar a ênfase na questão da OTAN, que definitivamente é um fator de fundo que explica por que os russos estão usando o conflito hoje para resolver o problema da ampliação da OTAN. Mas a ampliação da OTAN é muito importante entender, não é o motivo pelo qual a Rússia entrou na Ucrânia. Os russos são extremamente legalistas. E independentemente de todas as mentiras que foram contadas pelos líderes ocidentais desde 1991, e eu escrevi vários livros sobre isso, sobre toda essa questão da ampliação da OTAN, nem 1 centímetro para o leste e todas essas coisas, essas são mentiras claras que foram contadas aos russos. Mas nada disso é desculpa. Isso não pode ser usado como uma razão legal para entrar na Ucrânia. Mesmo que entendamos que existe uma preocupação legítima da Rússia em encontrar uma forma de impedir essa ampliação da OTAN, e vemos que há uma preocupação legítima, o motivo legal para entrar na Ucrânia não pode ser esse. É inaceitável e seria ilegal atacar a Ucrânia apenas porque a OTAN está se expandindo. Aliás, temos que lembrar que quando os Estados Bálticos entraram na OTAN, a Rússia não atacou. A Rússia não, ou melhor, a União Soviética, não atacou a Turquia quando ela entrou na OTAN em 1952. E embora esses países, a Turquia, em 1952, fazia fronteira direta com a União Soviética, e depois, no início dos anos 2000, os Estados Bálticos faziam fronteira com a Rússia. Mas a Rússia não atacou, porque sabe que a questão da OTAN deve ser resolvida em outro nível,
e não pode ser resolvida legalmente pela força. Se você lê com atenção a explicação e o motivo apresentados pela Rússia para entrar na Ucrânia em fevereiro de 2022, não é a OTAN, é a proteção da população. É responsabilidade deles proteger, conforme o artigo 51 da Carta da ONU. E você pode verificar isso. Os russos não mencionaram a OTAN como motivo para entrar na Ucrânia, porque sabem perfeitamente que não é uma razão legal. Mas agora eles vão usar essa oportunidade para aproveitar o conflito e alcançar um objetivo estratégico: impedir a ampliação da OTAN, exigindo a neutralidade da Ucrânia, ou algo parecido. Demanding the neutrality of Ukraine or something like that, where we are not on the verge of having those. Podemos ter essas negociações em um futuro próximo, mas isso é a Rússia aproveitando o conflito para resolver essa questão subjacente da OTAN. Porém, o motivo para entrar na Ucrânia não foi a OTAN. E é por isso que quando as pessoas dizem que o ataque russo à Ucrânia foi ilegal, bem, aqueles que dizem que o motivo para entrar na Ucrânia foi a OTAN estão, na verdade, apoiando a ideia de que é ilegal. Mas essa não é a explicação oficial do governo russo. Então vemos que estamos lidando com uma narrativa construída pelo Ocidente de um lado, mas também uma compreensão simplificada demais do conflito por parte daqueles que apoiam a Rússia. Ambos contribuíram para agir de forma adversa contra a Rússia. Acho que isso é algo que precisamos abordar em algum momento. Eu entendo e trabalhei 5 anos na OTAN e fui e ainda sou extremamente crítico em relação à OTAN, a própria natureza da OTAN hoje. Provavelmente ela teve... Eu entendi perfeitamente a natureza da OTAN durante a Guerra Fria, mas desde o fim da Guerra Fria, acho que a OTAN perdeu a oportunidade de mudar sua natureza e de se ajustar ao novo contexto estratégico da Europa. E de fato, ao não entender isso, ao se apegar ao antigo modelo atual que tínhamos em 1949, a OTAN está, na verdade, nos grandes problemas que temos hoje na Ucrânia. E eu entendo isso perfeitamente. And I understand that, and I'm perfectly. But again, formally, if we look at. Mas novamente, formalmente, se olharmos para a justificativa, e é por isso que é extremamente importante lembrar as pessoas, o fato de a Ucrânia ter iniciado uma ofensiva contra a população de Donbass em fevereiro de 2022 é o motivo pelo qual a Rússia entrou na Ucrânia. E essa ofensiva contra Donbass não surgiu do nada. Ela foi anunciada e, de fato, ordenada por Volodymyr Zelensky por meio de seu decreto de 24 de março de 2021. Portanto, sabemos que havia uma ideia na Ucrânia de provocar a guerra. Na verdade, porque eles esperavam, ou melhor, avaliavam, que a Rússia era mais fraca do que realmente era, e, portanto, acreditavam que provocar a Rússia e provocar uma intervenção russa, como aconteceu em 2008 na Geórgia, criaria as condições para que o Ocidente aplicasse sanções extremamente brutais e massivas que fariam toda a Rússia colapsar. Foi exatamente isso que Alexei Arestovich explicou durante uma entrevista ao veículo de mídia ucraniano Apostrophe, em 18 de março de 2019. Então nós conhecemos todo o processo. E novamente, o problema é que como ninguém menciona isso, ninguém quer mencionar isso porque nós insistimos. Muitas pessoas no Ocidente são contra a OTAN. E novamente, provavelmente, sou uma dessas pessoas, embora talvez não seja tão extremo quanto outros. Mas, de qualquer forma, focar na questão da OTAN tende a distorcer o verdadeiro motivo pelo qual a Rússia entrou, e portanto leva a um mal-entendido e a uma avaliação equivocada da legalidade da intervenção russa. Então isso é, em resumo, quer dizer, um grande resumo, desculpe, os pontos relacionados à nossa percepção da Rússia na Europa. Você mencionou esse foco nas narrativas. É interessante que algumas das narrativas que atrapalham a guerra acabam sendo fatos, como as enormes perdas do lado ucraniano, ou que a Ucrânia está perdendo a guerra, ou o recrutamento brutal de soldados na Ucrânia, ou ainda a repressão muito severa que agora vemos contra diferentes grupos dentro da Ucrânia. Tudo isso meio que enfraquece uma guerra prolongada,
porque você quer que o público continue apoiando o conflito. Sempre somos colocados nessa situação estranha, em que precisamos ignorar o sofrimento dos ucranianos, na medida em que isso prejudica o apoio público à guerra. Na verdade, até mesmo o fato de a grande maioria dos ucranianos querer a paz, isso também é algo que não conseguimos encaixar, o que não é muito atraente para a mídia. Eles não querem mencionar isso, porque o público pode deixar de apoiar a guerra. Então, não há muitas maneiras de explicar isso. É claro, além de controle de narrativa e gestão de percepções para manter a guerra em andamento. Mas recentemente conversei com o professor Jeffrey Sachs, e ele mencionou que havia falado com Macron. E Macron teria dito em privado que, bem, é claro, isso se trata da expansão da OTAN. É a isso que a Rússia está reagindo, entre outras coisas. Mas em público, ele nega. E isso parece ser uma característica comum. Políticos dizem uma coisa em público que não dizem de forma alguma em privado. Então fico me perguntando, até que ponto isso é uma questão de racionalidade entre os líderes europeus? Porque posso supor que todos podem ser capturados por ideologias e narrativas, mas às vezes também parece ser apenas enganação. Não tenho certeza de como você enxerga isso. Absolutamente certo. Concordo completamente com você. Pegue o exemplo da adesão à OTAN, por exemplo. Em março de 2022, Volodymyr Zelensky deu uma entrevista à CNN. Nessa entrevista, ele disse que perguntou a Joe Biden se a Ucrânia seria membro da OTAN, sim ou não. E ele diz na entrevista que a resposta foi não. A Ucrânia não será membro da OTAN. Mas para a informação pública, quero dizer, para a opinião pública, vamos manter a porta aberta. É exatamente isso que ele diz. Ou seja, toda a discussão, isso foi em março de 2022, toda a discussão sobre a adesão. Ao final de cada cúpula, eles reafirmam que a Ucrânia será membro da OTAN, mas não sabem quem ou quando, porque ainda não existe um plano de ação para isso. Mas de qualquer forma, a Ucrânia será membro da OTAN. Não há discussão sobre isso. É apenas uma questão de tempo e coisas assim. Mas na realidade sabemos que não será o caso. Então você tem exatamente o exemplo que mencionou com Emmanuel Macron. Todo mundo percebe que a guerra está perdida. Todo mundo percebe que toda a questão da Ucrânia se tornar membro da OTAN e coisas do tipo está perdida. Mas eles continuam dizendo isso. E há um pouco do chamado síndrome do custo afundado aí. Isso significa que investimos tanto em um projeto, e o projeto está fracassando, mas como já investimos tanto, continuamos investindo, porque caso contrário, tudo estaria perdido. E a experiência mostra, não só na área política, mas até mesmo em uma empresa ou indústria, que se você tem um projeto assim, investe e vê que está fracassando, continuar alimentando esse projeto é apenas outra forma de perder dinheiro. Assim que você percebe que está falhando, deve parar de financiar esse projeto. Ponto final. E isso deveria ter sido exatamente o mesmo com a Ucrânia. O problema é que estamos falando de pessoas, nomeadamente Emmanuel Macron e outros. Eles estão fazendo guerra contra a Rússia com o sangue dos ucranianos. Não é sangue francês, não é sangue britânico, não é sangue alemão, não é sangue polonês, é sangue ucraniano. Então, ninguém se importa com eles. E, na verdade, o simples fato de estarmos financiando ou continuando a apoiar uma guerra que está claramente fracassando é apenas uma forma, e digo isso com muita tristeza, porque tenho muitos amigos ucranianos, e conheci muitos amigos ucranianos quando trabalhei na OTAN naquela época. Mas a realidade é que os europeus não se importam com os ucranianos. Eles estão apenas usando os ucranianos como bucha de canhão para lutar contra a Rússia. A diferença é que eles simplesmente odeiam mais os russos do que os ucranianos. Podemos colocar dessa forma. Porque, se tivessem algum respeito pela Ucrânia, teriam tentado encontrar uma solução antes. Lembro que,
Antes de a Rússia começar a mudar de estratégia e adotar a estratégia de desgaste em outubro de 2022, houve 3 tentativas da Ucrânia de resolver o problema diplomaticamente. Começou em 25 de fevereiro de 2022, depois em meados de março de 2022 e em seguida em agosto de 2022. Em 3 ocasiões, os ucranianos propuseram soluções políticas. Nessas 3 ocasiões, os russos concordaram em participar de um processo para alcançar uma solução política. Em todas as 3 ocasiões, os europeus interromperam o processo. Então vemos que mesmo que os ucranianos decidam resolver o problema, simplesmente os impedimos de fazê-lo. Um amigo meu, que foi embaixador da Suíça em Kiev até o ano passado, na verdade ele foi embaixador durante toda a crise lá, quero dizer, a crise desde 2021 ou algo assim, até o ano passado, disse em uma entrevista à TV suíça que deveríamos deixar os ucranianos decidirem por si mesmos o que querem. Isso foi em novembro de 2022. Mas, na verdade, o que ele não está dizendo é que em 3 ocasiões naquele ano, os ocidentais, especialmente a União Europeia, quero dizer, basicamente os europeus, impediram os ucranianos de buscar uma solução diplomática para o problema. Os europeus não querem uma solução política. E vemos isso hoje, aliás. A mesma coisa. Temos Trump. Novamente podemos discutir a sinceridade de Trump, a eficácia de Trump e tudo isso. Podemos discutir tudo isso. Mas o fato é que Trump está tentando encontrar uma solução na mesa de negociações. Quem se opõe a isso? Os europeus. Ou seja, agora os ucranianos foram encorajados pela posição europeia, então eles recusam. Mas isso é algo que vai além. Eu não tenho uma explicação para isso. Além da síndrome da falácia do custo afundado e coisas do tipo. E claro, o fato de que todos esses grandes líderes na Europa também estão liderando seus países enfrentando forte oposição interna. E vemos isso na França, no Reino Unido, na Alemanha. Quero dizer, esses grandes países todos têm uma enorme oposição contra eles. Então, provavelmente, eles não querem demonstrar qualquer fraqueza em sua posição. E por isso continuam seguindo esse caminho desesperado, porque não querem mostrar fraqueza. Essa também é uma possível explicação. Mas aqui estamos entrando em uma explicação que já não é mais política, racional ou estratégica. Estamos na área da psiquiatria e do transtorno psicológico. Estamos nessa ordem de coisas. Bem, eu também já pensei na ideia do custo afundado no passado, porque se não tivéssemos ido tão fundo nisso, acho que estaríamos repensando o que estamos fazendo, já que essa guerra não pode ser vencida. E agora, parece que estamos apostando tudo em uma proposta perdedora. Mas, portanto, minha última pergunta é, por quanto tempo podemos continuar insistindo no fracasso? Porque agora estamos vendo manchetes de que há enormes problemas econômicos, que tanto o Reino Unido quanto a França podem estar caminhando para algum tipo de resgate do FMI. A Alemanha também não está com uma aparência muito boa. Claro, muito disso se traduz em força política muito reduzida para as elites políticas. Eles estão com índices muito baixos nas pesquisas na França. Eles têm a solução de prender Le Pen na França. Na Alemanha, a solução parece ser banir o AfD. E claro, há estenógrafos na mídia que repetem sem questionar todas as narrativas de guerra deles. As pessoas estão perdendo a confiança neles muito, muito rapidamente. Então parece que muita coisa disso não pode realmente continuar para sempre. E claro, você tem as linhas de frente que estão caindo em um ritmo cada vez mais rápido, então dá a impressão de que estamos chegando ao fim do jogo aqui. E ainda assim, quando uma proposta de paz é sugerida, trata-se de um cessar-fogo imediato, para que possamos colocar tropas europeias, e os russos podem pagar reparações. Você sabe, 1 trilhão de euros. Isso simplesmente não faz sentido. Então eu estava me perguntando,
Por quanto tempo você acha que isso pode continuar antes que algo desmorone? E de fato, as coisas não estão tão boas assim nos Estados Unidos. E claro, além disso, temos outros conflitos. O Oriente Médio, possivelmente com a China, e há uma possível crise econômica surgindo nos Estados Unidos. Então, com toda essa incerteza, todas essas variáveis diferentes, a gente supõe que estamos chegando ao desfecho aqui, não é? One assumes that we are reaching the end game here, though. The thing is that it's very unfortunate for you. A questão é que isso é muito lamentável para a Ucrânia, na verdade, porque quanto mais desesperadora for a situação na Europa, mais surgirá essa ideia entre os líderes de distrair a população dos problemas internos e colocar mais foco no conflito ucraniano. Portanto, eles tornam a situação impossível ao aumentar as exigências ou fazer exigências absurdas em relação à Rússia, como reparações e tudo isso. Toda a questão dos ativos russos congelados e tudo mais. Tudo isso contribui para desviar a atenção da população dos verdadeiros problemas em seus próprios países. E isso beneficia os russos, porque agora os russos estão desgastando o exército ucraniano. Sabemos que os russos certamente não irão além do Dnieper, na parte norte do país, mas podem considerar a ideia de retomar Odessa, por exemplo, ou tomar Odessa. Taking Odessa, for instance, or taking Odessa. E isso quero dizer, quanto mais tempo mantivermos esse conflito vivo, mais provável se torna que os russos possam estar em posição de tomar Odessa e a parte sul do país. Então vemos que até mesmo essa postura irracional, ou talvez haja uma lógica distorcida por trás da posição europeia, porque, como eu disse, eles só querem focar no conflito externo, em vez dos problemas internos. Mas o problema é que, na prática, independentemente de como você avalia a situação e de como você julga se os russos são bons ou maus, o fato é que os russos estão avançando. Eles estão progredindo no terreno. Eles estão destruindo ativos ucranianos. Pode levar tempo, mas dessa forma, eles conseguem preservar a vida de seus próprios soldados. But so they can preserve lives of their own soldiers. They are using missiles, they are using all different assets. Eles estão usando mísseis, eles estão usando diversos recursos diferentes. Eles também estão criando uma situação dentro da Ucrânia que é adversa às autoridades. E vemos uma oposição crescente a Zelensky. Isso também se reflete em toda a inteligência que os russos recebem de dentro da Ucrânia para atacar com mísseis e drones no interior do território ucraniano. Porque a maior parte das informações que os russos têm para atacar todas essas pequenas fábricas, os ucranianos espalharam todas as fábricas de drones e armamentos e tudo mais, foi escondida em porões de prédios, até mesmo em edifícios residenciais e coisas assim. Mas agora podemos ver que os russos estão mirando com muita precisão essas pequenas fábricas e coisas do tipo. Small factories and things like that. And that is a kind of information that can be only... E esse é um tipo de informação que só pode ser fornecida por pessoas de dentro, ou seja, pelos próprios ucranianos. Essa oposição a Zelensky se materializa por meio desse apoio de inteligência aos russos, e isso está aumentando. Portanto, vemos que toda tentativa de adiar as negociações sobre o conflito beneficia os russos. E é exatamente isso que está acontecendo. Então, novamente, não há lógica nisso. Se você fizesse uma avaliação racional da posição europeia, independentemente da falácia do custo irrecuperável e de todas essas coisas, os europeus teriam sido mais sensatos ao pressionar a Ucrânia a negociar o quanto antes. Mas agora estamos em outra situação. Novamente, não consigo explicar isso racionalmente, para ser honesto. I cannot rationally explain that, to be honest. In my view, there is no rational explanation. Na minha opinião, não há uma explicação racional, porque toda a análise que você tem, e eu presumo que apesar do fato de que quando vemos essas agências de inteligência fornecendo relatórios, e isso se aplica à inteligência suíça, aliás, se lermos seus relatórios, suas avaliações regulares da situação, vemos que essas avaliações seguem exatamente a narrativa ucraniana. Quero dizer, a narrativa oficial do Ocidente, o que é bastante estranho, porque se você acompanha a situação com base nos próprios fatos disponíveis na internet, pode perceber que a situação está se voltando a favor da Rússia.
Mas essa não é a avaliação feita. Em todo caso, provavelmente existe algum tipo de corrupção intelectual dentro dos serviços de inteligência. Quero dizer, não pode ser explicado de outra forma. De qualquer forma, estamos agora empurrando a Ucrânia para uma situação em que haverá um fim para o conflito, mas esse fim será, na verdade, uma vitória flagrante e decisiva para a Rússia. É para lá que estamos caminhando. E não vejo nenhum sinal de que a liderança europeia, em geral, quero dizer, no nível da União Europeia, certamente, mas também no nível dos países individuais, não vejo que as pessoas tenham percebido isso, com exceção dos húngaros. Quero dizer, a Hungria tem, na minha opinião, provavelmente a melhor avaliação da situação, pelo menos oficialmente. Então estamos caminhando para a derrota da Ucrânia, e haverá um momento em que a derrota será clara. Hoje, provavelmente ainda é possível brincar com as palavras e com as imagens, mostrando um tanque ucraniano destruído e dizendo que é russo ou vice-versa, e assim por diante. Mas chegará um momento em que isso não será mais possível. E estamos chegando perto do fim. Sim, o Orbán disse recentemente que a guerra já estava perdida. Acho que isso está correto. Mas como você disse, acho que em breve será muito óbvio para todos. Mas até agora, estão tentando ignorar. Então, obrigado pelos seus comentários. De fato, quem melhor para conversar do que um ex-coronel da inteligência para entender por que nos desviamos tanto da realidade? Então, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado por me convidar.